Meus irmãos, é uma alegria estar aqui nessa manhã. Eu agradeço ao reverendo Juliano pelo precioso e honroso convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra nessa escola dominical. Sem combinar nada com o presbítero Salve, quando eu encontrei de manhã ali na entrada, eu falei, olha, o tema dessa aula é perdão. E ele falou, pois esse é o tema da nossa abertura da escola dominical. Então Deus começa a agir dessa forma, e eu não havia combinado nada com ele antes. Inclusive o Salmo 32, que foi aquele, nós vamos discorrer um pouquinho sobre ele nessa manhã. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6. Nós leremos apenas um verso, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Oremos. Pai Santo, Deus querido, aqui está a sua palavra, Pai, a tua lei, a tua verdade. Que o teu Santo Espírito possa agir em nossos corações, de modo que a palavra venha frutificar a teu tempo. Que o Senhor possa agir de graça e misericórdia mais uma vez, Pai, e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se tem tá aqui? Opa! Agora ficou fácil. Nós vamos estudar um pouquinho hoje aspectos referentes ao perdão na oração que o nosso Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Acho que é a oração mais famosa e mais conhecida em todos os tempos, em todas as eras, né? E eu começo essa aula trazendo duas obras da literatura francesa, muito conhecidas, dois clássicos. O primeiro, Os Miseráveis, de Victor Hugo. É uma obra muito famosa, uma obra que inclusive foi musicalizada, virou musical. Nós tivemos lá em São Paulo esse musical há uns anos atrás, depois posteriormente virou filme. E ela é uma obra que traz um enredo muito curioso. Ela conta a história de um jovem de nome Jean Valjean. E esse jovem ele foi preso por roubar pães. A obra se passa, se não me falha a memória, final do século XVIII, começo de XIX, e por conta dessa prisão, ele empreitou algumas tentativas de fuga, e sempre era capturado novamente e a pena era aumentada, de modo que ele ficou 19 anos preso. 19 anos preso por roubar pães. Difícil, né? Ali a gente viu um judiciário funcionando, né? Um pouquinho diferente dos nossos dias hoje. E o que ocorre é que quando ele saiu, naquela época o egresso de um sistema carcerário na França, ele andava junto com um documento, uma identificação que constava o seu passado ali. Então, aonde ele chegava, é como se o RG, o CPF dele, já tivesse toda a ficha dele. Isso era um grande problema para a reinserção na sociedade, porque um ex-presidiário não conseguia. E conta a história, Victor Hugo discorre que Jean Valjean percorreu vários vilarejos, vários campos ali na França e não conseguia emprego. E sempre que ele chegava em algum lugar, numa nova cidade, ele apresentava os documentos e as pessoas pegavam, 19 anos, alguém aprontou, não quero, obrigado. E ele saía perambulando, andarilho, maltrapilho, até que num determinado momento ele adentrou a uma vila e um bispo o acolheu. Um bispo o encontrou na rua, na mendicância, e o trouxe para a sua casa. E o alimentou, o hospedou, cuidou daquele homem. Fato é que, sorrateiramente, na madrugada, Jean Valjean acorda, vai até a sala daquele bispo e encontra ali um número gigante de prata, na forma de talheres, vários talheres de prata, com as iniciais do bispo. E ele pega e fala, esse homem está cuidando de mim hoje, mas não vai cuidar de mim a vida toda. Então ele surrupia aquilo tudo e sai noite adentro.
E aquele bispo, ele é acordado no meio da madrugada com a polícia local batendo na sua porta. E a polícia local pega e quando ele abre a porta está com Jean Valjean do lado. Sacerdote, pegamos esse aqui com as suas pratas. Recuperamos. E quando aquele bispo olha para Jean, ele diz, mas Jean, você esqueceu os castiçais. Estão aqui, que eu te dei também. E naquele momento, meus irmãos, a obra toda, ela chega no seu ápice. Um homem que viveu debaixo de uma sina de desgraça a vida toda, preso por roubar pães, uma pena estendida nas tentativas de fuga, judiado da vida, que não conseguiu se reinserir na sociedade. E quando pratica um delito digno de uma nova pena, recebe graça. E a história, ela muda completamente, porque a partir desse momento da obra, Jean Valjean começa a ser um promotor da graça de Deus. E toda a obra vai transcorrer, todo o enredo em cima disso. Um homem que foi transformado por um gesto de graça. Do outro lado, nós temos o Conde de Monte Cristo. Obra muito famosa também, musicalizada, filmes também temos, antigos, novos. E o fato é que essa obra de Alexandre Dumas, ela tem uma história muito curiosa. Embora também versando sobre o perdão, o desfecho é outro. E nós temos aqui um novo prisioneiro, Edmond. E Edmond ficou preso por 14 anos. O problema é que foi um pouquinho mais grave que o Jean Valjean, dos Miseráveis. Porque Edmond foi preso injustamente, por uma acusação fraudulenta. E toda a obra mostra que quando ele sai da prisão, ele sai, como diz no popular, com a faca nos dentes em busca de vingança. E todo o enredo é esse homem querendo se vingar daquilo que aconteceu com ele. Duas obras, dois homens presos, duas histórias diferentes. O perdão manifesto em uma e a falta de perdão na outra. E quando nós vamos estudar o perdão, eu coloquei aqui no início que nós falaremos baseado na oração do Pai Nosso. Eu vou trazer uma breve exposição em cima da estrutura dessa oração, né? A oração do Pai Nosso, ela é uma oração que ela tem um prefácio. Pai Nosso que estás no céu. Prefácio riquíssimo, né? Pai, o termo que o Senhor Jesus nos ensinou a chamar a Deus, Pai. Nosso, numa noção de comunidade, uma oração comunitária, uma oração no ajuntamento santo, que está no céu, não está aqui, eu sei das moradas celestes. E aí essa oração ela se divide em 6 petições, sendo 3 petições verticais, voltadas ao nosso Deus, e 3 petições no campo horizontal, voltadas às nossas relações pessoais. E no final ela termina com um propósito, porque teu é a glória, o reino, o poder, tudo é teu. E é por isso que eu faço essa oração. E nós vamos discorrer hoje sobre a 5ª petição. E a 5ª petição foi essa que nós lemos. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E essa aula nós vamos transcorrer em 3 momentos diferentes. Eu a dividi um primeiro ponto, nós vamos falar sobre implicações da nossa confissão de pecados a Deus. Qual a importância disso? Por que nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados? Trataremos também sobre o imperativo de perdoarmos ao próximo. Aonde que a gente entende isso? Como é que funciona? De que modo essas duas coisas estão coesas? Assim como nós perdoamos. O que esse assim como quer dizer? Seria o perdão de Deus condicional? E no final traremos aqui algumas aplicações sobre este tema. Bom, abrindo o primeiro quadro sobre implicações da nossa confissão de pecados a Deus, nós dividiremos ele aqui em alguns tópicos. Falaremos agora sobre os termos, né? Perdão e dívidas, e o que nós podemos aprender sobre esses termos aqui. Etimologicamente, o verbo perdoar, ele vem do latim vulgar perdonare, e esse prefixo per, ele traz uma ideia de superlativo, de uma coisa muito grande, por meio dela, mas uma coisa ampliada.
Então, se a gente for pensar e fazer um exercício fácil aqui, perdoar seria o mesmo que uma superdoação. E o que é o perdão, se não uma dádiva, uma doação? Então, perdoar, etimologicamente falando, tem uma ideia de uma doação de algo muito grande. Nós vemos isso em outras variações, em outros idiomas. No inglês, forgive. Estou te dando um presente, uma dádiva. No alemão, vorgeben, a mesma ideia. Então, o perdão, ele traz essa ideia de uma doação, de uma coisa grande. Não é simplesmente uma coisa assim, não, tá tudo bem, tá tranquilo, não, e relevei, né? Não, é uma dádiva, é uma coisa grande. E quando nós falamos de dívidas? Só um ponto antes que eu me esqueça, o termo grego utilizado aqui no Evangelho de Mateus, Mateus escrito em grego, ele é o termo que em transliteração ele é encontrado como aphemi, e ele tem uma ideia de mandar embora, abandonar, deixar partir, aquela forma poética, lançar no mar do esquecimento. Aí eu coloquei até um oceano ali, né? Porque o que Jesus está orando é exatamente isso. Senhor, manda embora as nossas dívidas, aniquila, apaga, afunda, lança no mar do esquecimento, some, não é simplesmente me desculpa, é muito mais denso que isso, o que Jesus está orando. E aí eu entro numa outra pergunta, numa outra questão, meus irmãos, entendendo o que é perdão, o que são dívidas? E nós temos um grande deslize aqui, em algumas traduções da Bíblia. Nós vemos em duas traduções católicas, a Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, e infelizmente na nossa NTLH também, que é o uso do termo ofensas, né? Todos já devem ter visto alguém orando, né? Perdoe as nossas ofensas, né? Assim como temos perdoado os que nos têm ofendido, né? E qual que é o problema desse termo ofensa? O problema é que esse termo ele não traz toda a carga que a dívida traz. Por quê? Porque se eu tenho uma dívida, ela tem que ser paga. Ela tem que ser paga de alguma forma. Eu estou devendo para alguém, eu tenho que pagar. Uma ofensa não necessariamente. A ofensa pode ficar de graça. Pode passar batido. Se nós formos ver o nosso texto paralelo de Lucas 11:4, nós vemos que Lucas trouxe ali como pecados. Perdoe os nossos pecados. E aí nós entendemos como 1 mais 1 são 2, que dívidas são pecados. E pecado tem que ser pago. Não vai ficar impune. Não tem impunidade. Segundo a doutrina judaica, o comentário histórico-cultural do Kinner, belíssima obra, ele fala que o mesmo termo para pecados e dívidas é encontrado no aramaico. Quando a Bíblia traz um ou outro, a palavra é a mesma. É a mesma. Então nós entendemos que pecados e dívidas são a mesma coisa. Quando Jesus está orando, perdoe as nossas dívidas, como Lucas colocou, perdoe os nossos pecados. E nesse ponto, ofensa fica um pouquinho barato na conta de Deus. Então, acho que o mais correto é a gente ficar com a ARA mesmo, revista atualizada. Desculpe os irmãos da NTLH, mas vamos ficar com uma versão mais fiel ao texto bíblico. Meus irmãos, o que dizem nossos símbolos de fé sobre a quinta petição? E eu vou trazer aqui alguns excertos do nosso catecismo maior, do nosso breve catecismo e da nossa confissão de fé em cima disso. Eu começo com o catecismo maior, a pergunta 194. O que pedimos na quinta petição? E eu trouxe aqui um primeiro parágrafo que diz assim: confessamos que somos culpados do pecado original e atual, e por isso devedores à justiça de Deus, que nem nós, nem outra criatura alguma pode dar a mínima satisfação por essa dívida. A mínima satisfação por essa dívida. Não tem como você pagar 1 centavo dessa dívida. Não tem jeito. Não tem jeito. O catecismo maior é agressivo, né? Não tem brincadeira aqui, não. E quando nós falamos sobre pecado, com referência à quinta petição, a que aspectos nós estamos trazendo mente aqui? O que é de fato o pecado na vida do cristão?
E eu trago aqui três questões referentes ao pecado. Primeiro, o pecado suja. O pecado suja. Isso é uma herança que vem lá do Éden. Quando Adão peca, Adão pecou. O que Adão faz? Se ajoelha, pede perdão pelo pecado, está restaurado e está tudo bem. Não. Ele foge de Deus. Ele se esconde. Por quê? Vi a minha nudez, estou sujo, vou me esconder. Então, quando o homem se vê pecador, ele tem vergonha de Deus. Isso é muito visto nos nossos dias, na nossa vida toda. Você quer ver um exemplo? Todo mundo já teve algum dia, algum momento que não estava bem com Deus. De uma forma subjetiva, dentro do seu fórum íntimo, não estou bem. E não se sentia digno de ir à igreja. Não estou digno de ir à igreja hoje. E aí, quando entra mal, abre aspas, né? Porque não vai ter, a gente nunca vai estar bom, né? Então, quando entra mal na igreja, aí o pastor pega e fala, eu vou pedir o irmão para orar por nós. Eu falei, rapaz, se soubesse, não tinha pedido. Hoje não é um bom dia. E é engraçado, né? Porque nós temos uma impressão de que devemos nos apresentar diante de Deus merecedores de alguma forma, né? Quando o Evangelho diz o contrário. Todas nossas obras são para Ele como trapos de imundícia. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Todo mundo ruim. Todo mundo ruim. Não tem ninguém aqui que se salva. Tudo ruim. A começar de mim, o pior. Então, meus irmãos, o pecado ele suja. E quando ele suja, a gente fica com vergonha e a gente se esconde. O problema qual que é? A gente se esconde de Deus, vai lá atrás da nossa moita, com a nossa folhagem ali de figueira, igual Adão fez. Só que aí a gente está envergonhado. Só a gente não quebra isso em oração. E aí a medida da iniquidade aumenta. E um abismo traz outro abismo. E a gente peca mais. E a gente fica com mais vergonha de Deus e vai se afastando mais. Aí a gente peca mais ainda. E fala, agora que eu não vou mesmo para a igreja, agora eu estou mal demais. E quando a gente vê, a gente já está tão longe, e o diabo está acusando tanta acusação ali em cima, daqui a pouco a gente está desigrejado. E muitos dos nossos irmãos desigrejados começaram por aí. Pecados não confessados. Talvez alguns estejam nos assistindo agora pela internet. Que Deus toque no teu coração, meu irmão. Que o Espírito Santo traga convencimento do pecado, para ele ser confessado. E o pecado, ele escraviza. Ele escraviza. E o homem fica escravo do pecado. E o pecado desgraça. Mas, meus irmãos, nada, nem a sujeira, nem a escravidão, nem a desgraça que o pecado traz são maiores do que uma consequência. O pecado culpa. Culpa. Ele culpabiliza. Frente ao justo juiz, no dia final, quando ele bateu o martelo, a sentença é uma: culpado. A palavra de Deus é contundente nesse aspecto, né? O salário do pecado é a morte. Se não tivesse pecado, nós seríamos imortais, como de fato seremos na eternidade, uma vez extirpado o pecado de nós, santificados de glória em glória. Mas o pecado, ele dá essa sentença sobre nós. E diante de Deus, tem a sujeira, tem a escravidão, a vergonha, a desgraça, mas o que mais importa é a culpa. Por quê? A culpa gera uma sentença de eternidade, aonde a gente vai passar a eternidade. Então, meus irmãos, o pecado é terrível. O pecado é terrível. O pecado é terrível. E quando a gente fala de culpa, é muito importante a gente diferenciar culpa de sentimento de culpa. Que sentimento de culpa é aquela coisa assim, eu estou mal, estou com remorso, estou me sentindo indigno diante de Deus. Isso é uma coisa. A culpa é um diagnóstico. A culpa é uma sentença. O juiz decretou, você é culpado. Não tem nada a ver com sentimento de culpa. Você pode ter o sentimento que você quiser. O que importa é a sentença do justo juiz. É pesado.
E qual que é o problema disso? O problema é que muitas igrejas de evangelho light, vamos dizer assim, desses pastores coaches, que está na moda, né? Tantas comunidades e tantas coisas Brasil afora aí, eles tratam o sentimento da culpa que o pecado traz, mas eles não trazem a culpa enquanto sentença do justo juiz. Você entra numa igreja dessas, você sai feliz. Nossa, o Senhor me ama. Sou filho querido, me joga no ar, me gira, dá 3 rodopios, eu sou amado e querido. Você ainda está culpado. Você ainda está culpado. Você é um desgraçado. Literalmente falando. Popularmente falando também. Esse é o problema. Nós temos igrejas que não tratam a culpa do pecado. Elas tratam o sentimento. Você sai da igreja melhor que você entrou. Meu irmão, quando eu sento aqui nesse banco, eu tenho que sair mal. Por quê? Porque a palavra confronta. A lei foi introduzida para quê? Para voltar ao pecado. Como é que eu leio a Bíblia e fico melhor? Eu tenho que corar de vergonha. Eu tenho que ficar contrito, quebrantado. Eu tenho que sair da igreja e falar, miserável homem que sou. O Senhor está me dando outra chance. Mais uma chance. Esse é o papel do Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. E essa religião centrada no homem, né, que traz um alívio, né, ela muitas vezes acaba recorrendo a meios humanos, né? Por exemplo, as ciências humanas, a psicologia, a psiquiatria, né? E aí vai fazer terapia. Irmão, você pode fazer quantos anos você quiser de terapia, você ainda está culpado diante de Deus. Você pode se libertar dos seus fantasmas da alma, você pode se perdoar, você pode perdoar outrem, você pode ficar bem consigo mesmo. Você ainda está culpado diante de Deus. E quando eu falo isso, não é para ninguém não fazer terapia, embora eu acredite que o aconselhamento bíblico seja muito mais importante e eficaz, mas, meus irmãos, isso tudo vai tratar você consigo mesmo, mas frente ao justo juiz, você ainda está culpado. Isso aí não vai resolver. Então, culpa é uma coisa, sentimento de culpa é outra. E de que forma de pecados nós somos culpados, né? E o nosso catecismo, ele trouxe exatamente isso, né? Nós somos culpados do pecado original e do pecado individual. O pecado original é aquela máquina dentro de nós que só nos faz pecar, que veio lá do Éden, né? Maldita herança, que só nos faz pecar. E os nossos pecados individuais do dia a dia, quantos, né, meus irmãos? Quantos? Esse é o papel da Bíblia, né? Quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais a gente vê os nossos pecados. É uma vergonha gigantesca que nós passamos frente ao Senhor. O brilhante evangelista chinês Watchman Nee, décadas e décadas preso, no seu livro A Vida Cristã Normal, num estudo em cima da carta de Paulo aos Romanos, ele descobriu que nos primeiros 8 capítulos, Paulo tratava ali de pecados no plural. Então, de Romanos 1 a 8, ele está falando de pecados, de modo que do capítulo 9 para frente, ele usa pecador no singular. E ele discorre mostrando que Paulo, de forma didática, trabalhou no início os nossos pecados do dia a dia, mas do 9 para frente, a coisa é um pecado maior, é o pecado original, essa máquina que nos faz pecar. Nós não somos pecadores e nós somos pecadores, por isso que nós pecamos, né? Nós não pecamos e viramos pecadores, nós somos pecadores, só sabemos pecar. Calvino, né? Nosso coração é a máquina de fazer ídolo, toda hora a gente está pecando em pensamento, pecando de toda forma, né? É bem difícil, bem difícil. E aí eu faço uma pergunta aqui, e o que nós podemos fazer para remover nossa culpa diante de Deus? E os irmãos estão vendo aí, 7 passos aí, né? Para remover nossa culpa diante de Deus. Não tem o que fazer, meus irmãos. Não tem nada que você possa fazer. Nada. Não adianta fazer devocional 5:30 da manhã e orar e estar achando que Deus vai te amar mais. O amor dele não é baseado no que você faz, é no que o Filho dele fez. As nossas obras diante de Deus, elas são resultado e resposta ao amor que ele derramou em nós.
Porque quando Adão cai, não é Adão depois que chega com a folhinha de figueira e fala: Senhor Deus, na viração do dia, pequei contra ti somente pequei e fiz o que era mal. Não, nós temos a obra missionária ali no primeiro missionário, gritando: Adão! Aonde você está, vacilão? Cadê tu, Adão? Cadê tu, Adão? Meus irmãos, se o sangue de Cristo nos lava de todo pecado, e o sangue de Jesus é eficaz, desde antes da fundação do mundo, por que eu tenho que pedir perdão pelas minhas quedas diárias? O sangue dele foi insuficiente? Para que eu tenho que pedir perdão para... Senhor, perdoe os meus pecados. Ué, eu já não fiz isso ontem? Não valeu? E eu trago aqui um excerto da nossa confissão de fé, capítulo 11, que diz assim: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora nunca seja possível decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Uma vez salvo, sempre salvo. Teu nome está escrito no livro da vida, o anjo não tem borracha, corretiva, apagou. Escreveu de novo, apagou. Aprontou de novo, apaga. Uma vez salvo, salvo. Justificado, regenerado, mas o pecado continua lá. Até nós adentrarmos as moradas celestes, o pecado continua em nós. E por isso nós devemos confessá-lo diante de Deus, para ter a nossa relação restaurada, para o clima ficar bom, para a gente viver em paz com o nosso Senhor e Salvador. Nós lemos hoje na liturgia, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Ao salmista, enquanto eu escondi de Deus, enquanto eu não apresentei para Ele, eu adoeci, envelheceram os meus ossos. Dá vontade de chegar para Ele lá no céu e falar: o que foi isso, esse envelhecimento, né? Deve ter sido uma dor na junta feia, né? Está doendo muito aqui o quadril, o joelho, a coluna, né? Porque a tua mão pesava sobre mim de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nós vamos ver as consequências da falta da confissão de perdão logo mais. E quais os efeitos causados pelo perdão do pecado? Quando nós nos apresentamos diante de Deus, confessamos e está tudo bem. A primeira coisa, meus irmãos, é uma paz. É uma paz que não se explica. E eu acredito que todos aqui já vivenciaram essa paz em algum momento na vida. Talvez no ato da conversão, quando se deu conta do convencimento da sua natureza e o Senhor o regenerou. É aquela paz que a gente fala: nossa, mas eu sou amado. Ele apagou tudo, ainda assim, e me ama desse jeito. Dá vontade de você sair gritando. É uma paz que não se explica. É o que a gente chama de primeiro amor, né? Que a gente tem que voltar lá naquele primeiro amor, né? Sabe quando você come um doce gostoso? Aí você bota na boca e você fala assim: nossa. Aí você pega a primeira pessoa que está do lado: prova isso aqui. Fala: não, você nem come tudo, você vence até o egoísmo. Você fala: prova isso aqui. Sabe aquela latinha de doce de leite Viçosa? Aí você pega: opa, dá até para dividir com a esposa, né? Não comer tudo, né? Esse é o sentimento de um coração perdoado. Um coração que encontra perdão e paz em Jesus. O negócio é mais doce que o melhor das sobremesas, dos doces palatáveis. É tão doce que ele chega para o próximo e fala: você tem que provar isso aqui. Aí é muito triste, né? Porque se a gente não prega o evangelho, a gente só demonstra que esse doce não está tendo o sabor que devia para a gente. É muito triste. Segurança do perdão, da salvação. Estou salvo. Se morrer agora, quando entrar no avião, não precisa fazer a última oração da vida, não. Se for, está tudo bem.
Morrer é lucro. Queria ter morrido já agora, mas por causa de vocês eu estou aqui. O apóstolo Paulo era pesado, né? Falava umas coisas meio pesadas demais, né? Era para eu estar lá em cima, mas vocês estão dando muito trabalho. Terceiro ponto, liberdade da condenação e acusação. Aí quando o diabo chega para acusar, você não vale nada, você caiu de novo, desgraçado. Olha o que você fez. Aí você chega lá na igreja, vai botar a sua melhor roupa e vai sentar lá e vai forçar o olho assim, fazer oração, a levantar a mão lá. Eu sei que você não vale nada. Aí você vira para ele e fala, realmente, eu não valho nada. Mas o meu valor não está em mim, está em Jesus. É Ele, não sou eu. Você acertou, mas você esqueceu do final. Livres da condenação. Nossa, o peregrino de Bunyan tirou o fardo. Ó. Agora estou leve. Nossa, melhor sentimento da vida, meus irmãos. Melhor sentimento da vida. E agora eu trago a pergunta 115 do breve, não é do maior, do nosso breve catecismo, que diz assim: pelo que oramos na quinta petição? Pedimos que Deus, por amor de Cristo, perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração o nosso próximo. Aqui eu já estou dando um spoiler da onde a gente vai entrar agora. Assim como nós temos perdoado. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos os nossos devedores. Esquisito, né? Acho que todo mundo já parou uma vez e falou assim, perdão de Deus é condicional. E nós temos essa heresia, né? Nós temos em todas as eras tivemos expoentes que defenderam essa heresia, e hoje nós temos um dispensacionalismo moderno, desde a Bíblia de Scofield, que já trazia essa ideia, né? Que a oração do Senhor tem como base a lei, e não se ajusta na dispensação da graça, né? Meus irmãos, não faz o menor sentido, não se alinha com a nossa teologia, não se alinha com o que nós aprendemos, né? Teríamos uma oposição de Mateus 6,12 com Efésios 4, né? O perdão seria uma barganha com Deus, eu perdoo aquele ali, o Senhor me perdoa também. Cristianismo virou religião kármica, eu tenho que fazer bem para merecer bem? Esquisito, né? Eu trago duas citações aqui de Johannes Gerhard dos Vos, é o Catecismo Maior Comentado. Ele traz ali um sem número de justificativas, eu peguei só duas, para a aula não ficar muito extensa. E diz assim, nós, num primeiro momento, temos um equívoco, quando nós pensamos dessa forma, no entendimento do que foi a lei e o período de Moisés e o que foi o Novo Testamento, né? E esse equívoco, ele dá da seguinte maneira, né? As pessoas elas acham que na época do Antigo Testamento, a coisa era muito na base da lei, e só a lei, que não havia graça. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, como é que o homem do Antigo Testamento era salvo? Era por observância à lei? Nunca foi, nunca será. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em todas as eras. Porque o sangue do Cordeiro clama com efeito desde antes da fundação do mundo. Ué, mas como é que eles iam ter fé em Jesus se Jesus não tinha vindo? O Antigo Testamento inteiro fala só sobre um homem, Jesus, o Filho de Deus, e todas as coisas eram sombra do que haveria de vir. A verdade está nele. Desde o Éden, desde o proto-evangelho, nós vemos ali a figura de Cristo anunciada. Aí vem Abel e derrama sangue. Antes, né, quando seus pais pecam, o que Deus faz? Como é que Deus restaura? Cobre com pele de animais, sangue derramado. Eu vou matar um que vai cobrir o teu pecado, a tua nudez, rapaz. Aprende. É tudo sobre ele. A gente vai para o céu da mesma forma, em todos os tempos.
pela graça, mediante a fé em Jesus. Então, quando a gente tem essa distinção, a gente costuma a pensar que a coisa com Deus é barganha, é condicional, e não é. Segundo argumento que ele traz, condicionando o perdão de Deus ao perdão ao nosso próximo, nós estamos negando o nosso primeiro ponto de Dort, nosso primeiro ponto do nosso calvinismo, que é a depravação total, né? Em que medida, meus irmãos? Se o homem ele é pecaminoso em sua totalidade, como a Bíblia o diz que é, como é que ele pode fazer alguma coisa boa, como perdoar? Eu só dou o que eu tenho. Eu só consigo perdoar quando eu recebo perdão. A gente não pode gerar um gesto, um sentimento nobre por nós mesmos. Nós somos totalmente depravados. Totalmente depravados. Como é que o homem pode começar a perdoar o próximo? Verdadeiramente, genuinamente perdoar de coração, se ele não teve essa experiência da parte de Deus? A gente só dá o que a gente tem. Então, essa condição que o dispensacionalismo traz na história fere a nossa teologia em muitos aspectos. E não é um sino da fé reformada. Nós perdoamos o nosso próximo, porque o Senhor nos perdoou. E é isso que diz o nosso catecismo. Eu trago aqui um comentário bíblico, Moody, que diz assim, uma citação que diz assim: o perdão dos pecados, quer sob a lei mosaica ou na igreja, sempre é pela graça de Deus, com base na expiação de Cristo. Entretanto, o caso de um crente confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus, enquanto guarda rancor contra outra pessoa, além de ser incongruente, é também hipócrita. Esse é o resumo, né? Esse é o resumo da história. E agora nós entramos na última parte da aula, que é o imperativo de perdoarmos ao nosso próximo. E traremos aqui alguns tópicos. Falaremos sobre o ato nada natural, que é o perdão, a sua importância, implicações da falta de perdão e a restauração. E eu começo com 3 citações. Primeiro, de George Herbert: aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Interessante, não? Interessante. Philip Yancey, Maravilhosa Graça: o próprio sabor do perdão parece de alguma forma errado. Eu concordo plenamente. Preferimos rastejar de joelhos, macular, fazer penitência, matar um cordeiro, e a religião com frequência obriga-nos a isso. Né? O movimento neopentecostal vai muito nessa linha, né? A gente ter que comprar o perdão divino, né? A coisa, você vê que, como dizia o filósofo alemão Hegel, o que aprendemos da história é que não aprendemos com a história. Conta a história que o imperador Henrique IV, do Sacro Império Romano Germânico, ele entrou em atrito com o Papa Gregório VII e teve uma discussão feia com o Papa. E a história conta que ele permaneceu 3 dias descalço na neve em frente aos aposentos papais para buscar o perdão do Papa novamente. Descalço na neve e no frio, para o sumo pontífice romano perdoar. Essa é a nossa ideia, né? O nosso sistema meritocrata de formação é assim, né? O casal briga, o que o homem faz? Vai lá e compra um chocolate, uma flor. Vai lá e dá um presentinho. Se a briga foi feia, uma joia, vivara, né? Tira o escorpião do bolso. As relações comerciais, você teve um problema ali, você foi ferido de alguma forma, no Procon, você ganhou um voucher. Aqui, você tem um voucher aqui, um código de desconto aqui, para você usar mais para frente, né? Meus irmãos, essas coisas não estão erradas, mas a penitência não deve substituir o perdão expresso. O perdão tem que ser verbalizado. Errou, você pode ir lá, dar um beijo, chocolate, dar o desconto. Você pode até tirar o calçado na neve e ficar lá 3 dias igual um bobão. Mas você tem que chegar e falar: errei. E pedir perdão para o próximo
e para Deus, porque toda ofensa a outrem antes é pecado contra Deus e aumenta a nossa conta com Ele. Elizabeth Connor, apesar de já termos ouvido uma centena de sermões a respeito do perdão, não perdoamos facilmente. Nem somos facilmente perdoados. Descobrimos que o perdão é sempre mais difícil do que os sermões fazem parecer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu uma dezena de sermões sobre o perdão. A prática é outra, né? Ainda mais quando nós temos questões mais sensíveis, questões de cunho familiar. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. É um ato nada natural. Um ato nada natural. E a Bíblia? O que a Bíblia diz? A Bíblia endossa tudo isso. Nós temos uma lista de salmos. Você não vê ali Davi, Senhor, tem misericórdia de Saul, esse pagão, oh Deus, converte esse filisteu, que ele possa congregar conosco no Santo Arraial. Oh Pai, tem misericórdia desses moabitas, desses povos ruins. Senhor, detona todo mundo, mata, cadê tua espada? Arranca, quero ver sangue, violência. Meus irmãos, nós temos um número grande de salmos pregatórios, o salmista pedindo, Deus, faz justiça, estou cansado, quero ver sofrer, quero ver pagar por isso. Davi, gente como a gente. E Abacuque? Nós temos uma lista de profetas gigantescas. Todos os profetas, no final das contas, a mensagem é quase que a mesma. É quase que a mesma. Capítulo 1 e 2. Senhor, até quando gritarei diante de ti violência sem que faças nada? Até quando o justo vai padecer e o ímpio vai prosperar em cima do que é mais justo? Aí Abacuque, ardiloso, ele ainda é mais poético. Ele fala assim, teus olhos são tão puros que não podes ver o mal, correto? Ai Deus, correto. Então por que ficas calado frente à maldade? Aí Abacuque, checkmate. Pega Deus pelo colarinho e coloca na parede. Abacuque, gente como a gente. O mais engraçado é como termina o livro de Abacuque, né? Senhor, que a figueira não floresça, não tem animal no campo, ainda que dê tudo errado, não precisa acontecer nada agora. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Aconteceu um negócio ali nesse ínterim. Do capítulo 1 e 2 até o 4, teve um negócio ali que aconteceu. Não é escopo dessa aula. No outro momento podemos ver o que mudou na vida de Abacuque. Meus irmãos, o perdão é um ato nada natural. É um ato nada natural. Nós sempre queremos justiça. Hoje, vingança, sangue, olho por olho. É isso que nós queremos hoje. E eu vou trazer agora algumas escusas que nós frequentemente usamos no nosso dia, né? Nosso dia a dia. A natureza humana versus o perdão. Ele precisa aprender a lição. Não vou perdoar, não. Ele precisa aprender a lição. Né? Não quer incentivar comportamento irresponsável. Essa é até construtiva, né? Bem feita, né? Vou deixá-la em banho-maria por um tempo. Vai fazer bem. Vou dar um gelo. Sabe aquela amizade que aprontou, aí você fala, vou dar um gelo. Não vou procurar. Vou esperar vir atrás. Ela precisa aprender que suas atitudes têm consequências. Fui ofendido, não preciso dar o primeiro passo. Pois é, quem é que foi ofendido lá no Éden, né? Quem é que deu o primeiro passo? Como perdoar se ele nem mesmo está arrependido? Vai fazer de novo. É difícil, né? A nossa natureza meritocrata, ela não lida bem com o perdão. O perdão, ele é um ato nada natural, né? Mas, meus irmãos, o perdão é urgente. E o perdão não pode esperar.
E se a gente fosse gravar uma coisa dessa aula, é o senso de urgência que o perdão exige de nós. Mateus 5, 23 e 24. Você vai oferecer sua oferta ali diante do Senhor, mas você está com um problema com o seu irmão? Para tudo. Você vai lá, você reconcilia, você conserta, restaura. Depois você vai fazer. O que Jesus está ensinando aqui? Mais importante é ter o coração tratado do que toda forma de ativismo religioso que você possa apresentar para Deus. Você pode fazer tudo, você pode orar, estar em toda reunião da igreja, você pode ajudar de toda forma, assistência social, na música, onde for. Né? Se teu coração está em litígio, está em atrito com o irmão, aquilo tudo vale nada. Nada. Nós temos um mandamento do Senhor de amar e perdoar os inimigos. Né? Jesus fala assim, amar os amigos e todo mundo faz. Amar gente boa é fácil. Até os gentios fazem isso aí. Mandamento é amar os inimigos. Buraco é mais fundo. O negócio é mais difícil. Bonhoeffer, eu creio que muitos aqui devem conhecer sua história debaixo da opressão do regime nazista. Ele diz assim que por meio da oração vamos até o nosso inimigo, ficamos ao seu lado e intercedemos a Deus por ele. Jesus não prometeu que quando abençoarmos os nossos inimigos e lhes fizermos o bem, eles não abusarão de nós e nem nos perseguirão. Não tem essa promessa, que se orar pela pessoa ruim, a pessoa ruim vai ficar boazinha. Não existe isso. Certamente não o farão, mas nem isso pode nos ferir ou vencer. Quando oramos por eles, estamos fazendo vicariamente o que eles não podem fazer por si mesmos. Tem um professor de seminário, de Princeton, de nome Sam Moffat. Sam Moffat, ele serviu como missionário na China comunista, do presidente Mao Tse-tung. E durante sua estadia na China, ele foi duramente perseguido. E vários alojamentos e instalações missionárias foram quebradas, foram queimadas. Alguns amigos missionários feridos, e foi uma perseguição grande. Ele perdeu sua casa e quase sua família morreu por conta dessa perseguição toda. E quando ele voltou para a América, ele voltou com um ressentimento gigantesco, mais gigantesco, daquele governo opressor, daquele regime comunista. E foram longos os dias, meus irmãos, até esse homem conseguir se libertar daquilo. E foram longos os dias. Certamente na sua cabeça, poxa Deus, eu deixo minha pátria, eu deixo meu país, vou para lá pregar o evangelho, porque formosos são os pés que anunciam a tua obra, e o Senhor me deixa na mão, família quase morre, quebra tudo. Ficou com raiva. Eu acho que ele não orava para Deus converter Mao. Ele orava, Deus, mata esse chinês, destrói. Né? E quando ele se encontrou com Deus a sós, ele disse, e eu trago uma citação dele aqui, eu percebi, confessou Moffat, que se eu não perdoasse os comunistas, eu não teria mais nenhuma mensagem para pregar. Meus irmãos, é muito difícil. É muito difícil. E quais as implicações da falta de perdão? Bom, a falta de perdão aprisiona, né? Você fica preso com aquilo. Você fica preso. Às vezes a outra parte nem sabe. Não tem nem noção. Mas aprisiona. Aprisiona. A falta de perdão adoece. Tá difícil de ver ali, mas eu vou contar para os irmãos o que é. Esse é um artigo, uma tese de mestrado agora de 2018. Foi apresentada num congresso de cardiologia, lá em São Paulo. Uma tese interessantíssima. Foi pego um grupo de pacientes infartados e aplicado um instrumento validado nesse grupo de pacientes. E esse instrumento tinha algumas questões referentes a perdão. E esse artigo, essa tese, ela concluiu que a falta de perdão potencialmente está associada a um maior risco de infarto agudo do miocárdio.
Eu não estou falando que quem infarta é porque não perdoou. Crente também infarta. Mas a falta de perdão parece estar potencialmente associada a um risco maior. Perdão adoece, está aí, literatura médica, 2018. Não é nada bem velha, coisa recente, ainda dá para usar. E por fim, meus irmãos, perdão implica restauração. Lá em casa, desde que nós começamos a disciplinar nossa filha, e não se engane, os bebês são pecadores, né? Em pecado ela foi concebida, então a gente tem que orientar desde a mais tenra idade, tá? E sempre que nós precisamos corrigi-la de alguma forma, você pecou, você errou. A gente disciplina, a gente pega ela no colo, normalmente eu faço isso, a minha esposa também o faz, e a gente ora com ela e pede perdão a Deus, e ela ora junto. E a gente pede para Jesus ajudar ela a ser mais obediente. E depois, está tudo bem. Está tudo em paz. Eu não vou ficar remoendo isso, entendeu? Não vou ficar remoendo. Teve um dia que eu fiz um óculos de sol bem bonito, uma ótica lá em São Paulo, a gente morava lá ainda, e um óculos de lente digital, super power, upper, blaster, melhor óculos do mundo. E aí eu cheguei, aquele óculos moderno, bacana, aí deixei na mesa lá em casa. Bobeira, né? O erro foi meu, né? Não cuidei, né? Adão, cuida da tua família, né? Aí quando eu vou lá depois, tá ela assim, ela tinha 1 ano e pouquinho, tá assim, ó. Aí tava uma perninha aqui, a outra perninha ali, né? Aí eu falei assim, ai, dá uma raiva, né? Dá uma raiva, né? Meu Deus. E aí você olha, você fala, o que eu vou fazer, né? Aí já começa a passar tudo na cabeça, né? Mas garantia não vai cobrir esse negócio aqui, isso aqui quebrou, né? Não é risco, não é não sei o quê. O que eu vou fazer, né? Já era, né? Tem que levar naquele professor Pardal lá no centro, ali em Santa Mar, o UTI do óculos para dar um jeito aí, né? E aí eu peguei, eu corrigi, eu expliquei. Fiquei bravo, ela está entrando ali agora, por acaso. E aí fiquei bravo. Aí peguei no colo, orei, pedimos perdão a Jesus e está tudo bem. E nunca mais toquei nesse assunto. E não pense que não faltou vontade, né? No meio da semana, pegando aquele negócio todo bamba, o óculos mais caro da minha vida. Perdão implica restauração. A nossa liturgia, em muitas igrejas, quando nós temos a confissão de pecados a Deus, nós temos frequentemente um texto em resposta, que é o texto que diz exatamente isso. Está tudo bem. Está tudo bem. É o que Jesus orou. Pai, lança, abandona, enterra. O tal do mar do esquecimento, joga fora os nossos pecados. Esquece, aniquila, anula. E está tudo bem. Está tudo bem depois. Meus irmãos, se eu que sou ruim, consigo perdoar os meus, como é que Deus não vai me perdoar? Se eu que sou ruim, não dou pedra para o meu filho. Só que a gente tem que se voltar diante dele em joelhos. E eu termino aqui com um catecismo maior. Agora nós vamos ler todo o trecho e todo o excerto daquele que lemos no início. E a pergunta 194 diz assim: o que pedimos na quinta petição? Confessando que somos culpados do pecado original e atual, já aprendemos o que são essas duas coisas, e por isso devedores à justiça de Deus, já aprendemos que o pecado suja, escraviza, desgraça, mas o problema é que tem uma dívida, tem uma sentença, que nem nós, nem outra criatura alguma pode dar a mínima satisfação dessa dívida, você nunca vai conseguir pagar. Pedimos por nós mesmos e por outros, olha a oração da igreja junta, que Deus, de sua livre graça e pela obediência e satisfação adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição
do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós. Perdoe as nossas faltas diárias e nos enche de paz e alegria, dando-nos diariamente mais e mais certeza do perdão, o que temos mais coragem de pedir e somos mais animados a esperar, quando temos este testemunho em nós, que do coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Então os irmãos veem que em uma pergunta nós temos uma teologia de uma densidade mensurável. Esses são os nossos símbolos de fé. E 3 aplicações finais, queridos. Primeiro, a prática de pedir perdão a Deus evidencia nosso entendimento de que somos culpados e vivemos em dívida com Ele, ao passo que em Cristo somos feitos justos. É difícil, mas uma coisa está ligada à outra, né? Não tem como a gente separar as situações, né? Nós pedimos perdão a Deus porque nós entendemos que somos culpados, mas em Jesus nós somos justificados. O perdão ao próximo não é algo a ser buscado como um fim em si mesmo. Perdão é resultado de uma vida submissa a Deus e só perdoa quem compreende o quanto foi perdoado. Os irmãos lembram da parábola do credor incompassivo? E foi perdoado de uma quantia incomensurável, gigantesca. Aí chegou aquele que devia um pouquinho, ele falou, não, eu quero que você me pague. Não tem sentido nenhum. A nossa dívida, a nossa conta com Deus, ela é tão grande, a gente é tão ruim. Ah, eu não sou tão ruim assim, você é pior do que você pensa. Vai ler a Bíblia. A lei avulta o pecado. Se você acha que você não é ruim o bastante, é porque a lei não te confrontou. É porque você precisa ser confrontado. Quando a gente entende o tamanho da dívida pela qual fomos e somos perdoados da parte de Deus, como é que a gente não vai perdoar um negócio pequenininho? É melhor a gente viver bem em paz do que estar com a razão. E terceiro ponto, falta de perdão é sinal de falta de regeneração. Ao perdoar o próximo, nos assemelhamos à imagem do nosso Criador. Meus irmãos, se tem alguém aqui com perdão que precisa pedir, ou com perdão que não foi liberado ainda, preocupe-se. E comece a se questionar se de fato você é salvo, se de fato você é regenerado. Não tem como ser um credor incompassivo. Não tem como. Se alguém aqui tem perdão que precisa ser liberado, preocupe-se e busque a Deus para não ter uma surpresa no último dia. Dúvidas, contribuições? Está chegando. Aqui. Ó, vamos aqui. Eu passei muitos anos da minha vida sem perdoar o meu pai, devido às situações que aconteceu na família. E um dia uma irmã da igreja pediu para nós estarmos, ela desafiou a igreja a estarmos intercedendo por alguém, um parente, um vizinho, um amigo. E naquele momento veio na minha mente o meu pai. E a partir daquele dia eu comecei a interceder pelo meu pai, pedir por ele a conversão dele, a salvação. Mas mal sabia eu que Deus não estava trabalhando na vida do meu pai enquanto eu orava. Deus estava trabalhando na minha vida. E foi através das minhas orações pelo meu pai que Deus colocou em mim o perdão por ele. E passou anos e ele ficou enfermo, precisou ficar na minha casa
Ele veio junto com a outra esposa dele. E ali foi um tempo de restauração de momento, de eu estar com ele, um momento que eu perdi, anos perdi, né, com o meu pai. Deus permitiu eu passar algum tempo com ele antes que ele falecesse. Passou, acho que uns 2 anos dessa situação, ele faleceu. E foi assim que Deus colocou em mim o perdão para com a vida do meu pai. Aí é maravilhoso ver como Deus trabalha em nós, né? Às vezes você não espera e a situação acontece. Você vai orando, você vai clamando e Deus vai trabalhando em você naquilo que você precisa ser restaurado na sua vida, né? E foi assim que ele fez comigo, o perdão pelo meu pai. Boa contribuição. De fato, Deus ele trata em todos os lados, né? Quando há essa situação de perdão. Tem um irmão ali atrás. E à medida em que nós falamos que o perdão é um ato nada natural, meus irmãos, é só joelho no chão. Não tem como um homem totalmente depravado dar o que ele não tem. É Jesus Cristo e o Espírito Santo agindo em nós que nos dá esse entendimento. Bom dia. Tudo bem? É uma dúvida que eu quero tirar. É assim, eu tive um problema com uma sobrinha e, na verdade, assim, eles erraram comigo, mas depois que acalmou meu coração, eu achei que eu deveria pedir perdão mesmo não tendo errado com eles, né, para ver se voltava a situação normal. E mandei mensagem, já que eles não me permitiam ir na casa deles. E mandei mensagem, né, pedindo perdão, se eu errei em alguma coisa, né, que eles me perdoassem, que eu também queria perdoar eles. Eles não aceitaram. Então, eu fiquei muito ruim até hoje. Eles não falam comigo, né, ela e o esposo. Mas, assim, eu ainda acredito, né, que Deus vai trabalhar na vida deles. Eu sempre estou orando, pedindo a Deus que Deus, né, conduza essa situação, mas para mim está sendo muito difícil, porque ela é como uma filha para mim. Então, qual é a mãe que quer, né, ter esse distanciamento com uma filha? Ela, para mim, é uma filha. Então, isso está me deixando muito ruim. Já tem 1 ano e 3 meses que ela não fala comigo. Então, assim, eu liberei o perdão, mas eu não recebi o perdão. Entendi. Bom, a primeira coisa que nós vamos tirar de lição dessa contribuição, minha irmã, é que a senhora mostrou que, de fato, o papel do cristão é esse. O cristão entende o quanto ele foi perdoado. Então, é ele que tem que tomar a iniciativa. Ah, mas não fui eu que errei, foi o lado de lá. Você é conhecedor do Evangelho de Jesus. Você sabe o tamanho da sua conta. Então, você vai atrás. É aquela história, o mais forte é o que cede primeiro. E é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É imperativo do Senhor que a gente tome a iniciativa. Mas, da mesma forma, como nós vimos, por exemplo, na citação de Bonhoeffer, ele orando pelos nazistas, e ele concluiu, ele falou, olha, nós estamos fazendo o que vicariamente eles não podem fazer por si mesmos. Então, o nosso papel é pedir perdão e falar, olha, sabe aquela coisa, olha, se eu fiz alguma coisa errada, me desculpa. Se a gente puder até dar nome às coisas erradas, é melhor, para não ficar muito impessoal, para não ficar aquela pedida de perdão impessoal. A gente fala, ó, errei nisso, nisso e nisso, me perdoa. Joelho no chão. Senhor, pequei contra ti, aqui, aqui e aqui. E a gente ora. E a gente aguarda o Espírito fazer a obra. Se aprouver a Deus, e Ele o quiser, Ele tem todo o poder para fazer. O que nós não podemos é deixar a acusação chegar. Porque já não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. E a gente tem que viver em paz. A nossa oração é que Deus toque no coração deles todos que foram
envolvidos nessa situação e que o Espírito Santo traga convencimento. Mas você tem que estar em paz, porque a tua parte foi feita e a gente vai orar, orar e orar e orar. E se Deus da tua graça quiser, Ele tem todo o poder para fazer. Mas nosso papel é orar e tomar a iniciativa. Meus irmãos,